Bom dia, meus irmãos. Eu costumo dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a maior bênção na vida da gente. É a gente poder estar aqui, enquanto nós sabemos que muitos lá fora, por algum motivo, não puderam vir até aqui. Doença, embriaguez, acidentes, mas nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos pessoas aqui que vieram de longe, vieram de outra cidade. Que maravilha, meu Deus. Nós queremos falar aqui de início da atuação da nossa igreja. A nossa igreja tem vários ministérios. Eu costumo sempre dar uma lida na vida da irmã Ellen G. White, a pessoa que deu início à Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá nos idos de 1844. Veja bem, ainda não é a minha palestra, tá? E ela fundou um ministério que aqui no Brasil, nesse ano de 2025, completou 30 anos. Que ministério é esse? Infelizmente, a diretoria do Ministério da Mulher, aqui, por mim representada, não demos o valor que esse ministério tem. Confesso para vocês e peço perdão a Deus. É o Ministério da Mulher, 30 anos, ele surgiu aqui no Brasil no ano de 1995, mas no ano de 1889, se não me engano, a irmã White deu início a este ministério, que hoje tem 127 anos. E ela colocou como diretora uma mulher chamada Sarepta Henry, que trabalhou com afinco, mas que morreu 2 anos depois. Mas veja bem, o trabalho dela, o início do trabalho dela foi tão grande, que esse trabalho se prolonga até hoje. Tá? A irmã Sarepta morreu em 1900, tá, minha gente? Mas esse trabalho se propagou, e eu quero mostrar para vocês que, apesar de que na nossa história do cristianismo, os homens sempre prevaleceram, os homens sempre tomaram as iniciativas, os homens sempre estiveram à frente de tudo, as mulheres conseguiram se destacar. E é por isso que nós estamos aqui. E a Bíblia está cheia de nome de mulheres que conseguiram se destacar. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre uma mulher. Quem será esta mulher? Bem, eu oro a Deus para que Ele me ilumine, para que Teu Santo Espírito de Deus esteja comigo nesse momento. Antes de falar sobre o tema principal, eu quero lembrar a situação do povo de Israel, que nós estamos estudando no livro de Josué, na lição da escola sabatina. Que povo rebelde, um povo que não queria obedecer a Deus, um povo que não queria ouvir a voz de Deus, um povo que em determinada época, veja bem, Moisés morreu, e olha a luta que Moisés teve na condução desse povo. Ele morre, deixa Josué. A luta que Josué teve com esse povo. E em determinado momento dessa época, esse povo ficou 18 anos sob o domínio de um rei chamado Eglon. Vocês abram o livro a Bíblia de vocês, tá? Daqui a pouco eu vou dizer, porque eu já falei antes que é no livro de Juízes. Então, lá fala no capítulo 3, nos versículos de 12 a 14, como foi o mandato, a subserviência do povo a esse rei chamado Eglon. Mas ele morre. Ele era um rebelde e ele faleceu. E aí assume Eudes, ou Eudes, como queiram. Vocês lembram da história dele? Ele foi um homem valente, ele foi um homem temente a Deus, ele enfrentou muitas batalhas, mas ele venceu com a ajuda de Deus. E o povo viveu em paz durante 80 anos. Vejam a diferença. Eudes, temente a Deus,
liderando aquele povo, e o povo teve paz durante 80 anos. Mas Eudes morreu. E agora o povo ficou desgovernado, completamente desgovernado. E o povo foi entregue a um rei chamado Jabim, que ele tinha um comandante chamado Cícera. Gente, pensa numa pessoa má. Vocês já viram gente má na vida de vocês? Alguém assim que você diz, misericórdia, Senhor. Esse homem era muito mau, ele era miserável. E ele exerceu o domínio sobre aquele povo, sabe quantos anos? 20 anos. Mas Deus não falha com suas promessas. E Deus prometeu e cumpriu uma promessa muito linda que ele fez há um tempo atrás a Salomão. Veja aí no livro de vocês, no livro de Crônicas. Crônicas, 2 Crônicas 7:14. Esse Deus que convoca homens, esse Deus que convoca guerreiros, esse Deus que convoca anjos, esse Deus que convoca generais, esse Deus convoca também mulheres. Vocês me perdoem, mas é sobre o novo libertador que eu vou falar. E esse novo libertador não é um homem, é uma libertadora. Me dê licença. Querido, feche os olhos, por favor. Querido Deus, aqui estamos nós, a tua serva, pequenina, Senhor, humildemente te pedindo, me anula daqui da frente e faz com que essas pessoas que estão me ouvindo e que eu também, Senhor, ouvindo a tua palavra, sejamos transformados. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Então, o novo libertador é uma libertadora. Quem será ela? Gente, é uma mulher que sabe falar como mulher, uma mulher que se veste como mulher, uma mulher que age como mulher, uma mulher que é filha de Deus, uma mulher que sabe que ela é a serva do Senhor, uma mulher que ora, uma mulher que clama a Deus como as mulheres sabem fazer. Nesses meus anos de vida, eu tenho visto mulheres sofrendo, eu tenho visto homens também sofrendo, mas as mulheres são guerreiras. Mais uma vez eu digo, me perdoe os homens aqui, mas vocês também são valentes demais e a gente sabe disso. Daqui a pouco eu falo de vocês também. Então, Débora era uma mulher determinada. O seu nome nos lembra, porque o nome de Débora significa abelha. A abelha nos lembra a doçura do mel. A abelha nos lembra determinação e trabalho. Eu não conhecia o trabalho de uma colmeia como eu conheço hoje vivendo no campo. Coisa linda, coisa maravilhosa. Quão pouco tempo a abelha sobrevive, mas ela é determinada no seu trabalho. Ela é organizada no seu trabalho. E Débora é isso aí, é uma mulher de sabedoria, é uma mulher de fé, é uma mulher confiante em Deus, ela é uma profetisa, ela é uma juíza, ela julgava a causa do povo israelita e julgava, minha gente, embaixo de uma árvore, embaixo de uma palmeira. E eu ainda digo mais para vocês, Débora viveu muito além do seu tempo. Num período de 300 anos, onde todos que lideraram eram homens. Olha aí, seus guerreiros, 300 anos de homens lutando. Surge no cenário Débora, serva de Deus, corajosa, lá embaixo de uma palmeira, que aquele povo ali dizia, é a palmeira de Débora. Mas estranho, por que Débora atendia embaixo de uma palmeira, se naquela época tudo o que se fazia era dentro de uma tenda? Não existiam prédios, provavelmente, não vivia naquela época, não tenho relatos, mas a tenda todos nós sabemos. Por que será que Débora não atendia aquele povo
que a procurava, porque ela atendia homens, atendia mulheres, atendia vizinhos, atendia gentes mais distantes, mas sempre embaixo daquela palmeira. Gente, eu creio que Débora primava pela sua reputação. O que vocês acham? Ela tinha cuidado, ela evitava a aparência do mal, com toda certeza, porque ela era imbuída do Espírito Santo. Ela zelava pela aparência dela. E provavelmente ela não queria ser julgada como uma mulher vulgar, trancada dentro de uma tenda, atendendo os homens. Mas eu quero dizer também para vocês um detalhe. Débora era casada. O marido dela se chamava Lapidote, e a gente foi procurar o significado de Lapidote, e é tocha. Tocha. O marido de Débora, uma tocha. Será que era para iluminar sua vida? Será que era para iluminar o seu caminho? E outro fato interessante, Lapidote só é mencionado na Bíblia uma única vez. Então, outra coisa, a Bíblia não relata se Débora tinha filhos ou teve filhos com ele. Ok, minha gente, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: a vida de Débora dá uma revirada, uma reviravolta em determinado momento de sua vida. Sabe por quê? Deus chama Débora e diz assim, vamos dar uma olhada nesse fato, quando Deus pede para Débora chamar Baraque, Juízes 4, 6, 7, 8. Esse fato está relatado aí. Débora está lá, sossegada, todo dia, atendendo as pessoas que a procuravam. Num determinado momento, Deus diz assim, Débora, você, olha bem a ordem de Deus, quem encontrou deve estar lendo. Você vai chamar Baraque, o líder do exército dos israelitas. Você vai pedir para ele vir aqui conversar com você. Gente, olha bem, uma mulher, naquele tempo considerada fraca, né? Porque as mulheres não eram consideradas fortes, apesar de Débora estar demonstrando o contrário. E Deus diz, você vai mandar chamar Baraque, para ele vir aqui conversar com você. Vocês já viram aí? Juízes 4, 6, 7 e 8. E Débora, como uma boa serva do Senhor, obedece e manda chamar aquele homem. Olha o medo que deve ter dado no coração dela. Meu Deus, eu vou mandar chamar um general para falar comigo? Será que ele vem? Mas ela obedece e manda chamá-lo. Interessante, ele vem. Quando Deus quer, as coisas acontecem. Ele vem e Débora diz assim, olha, nosso Deus mandou-me dizer, para eu falar com você, que nós precisamos de terras férteis. Precisamos tomar o Monte Jabor das mãos de um rei chamado Jabim, que você já conhece, que nós conhecemos, que tem um comandante chamado Cícera, que é um homem mau. Minha gente, olha a tarefa. Débora vai, conversa com Baraque e diz, você precisa ir tomar o Monte Jabor. Quem sabe Baraque tremeu nas pernas. Misericórdia, como eu vou lutar contra o comandante de Jabim, o comandante Cícera, aquele homem miserável, que não é temente a nenhum Deus. Aí ele vira para Débora e diz assim, olha Débora, se tu fores, eu vou contigo. Se tu não fores, eu não irei. Meu Deus, será que Baraque era um homem fraco? Será que Baraque era um homem medroso?
Será que Baraque era um incompetente? Não, meus irmãos. Ele só não tinha a fé do tamanho da fé daquela mulher. E ele vira para ela e diz: se tu fores, eu irei contigo. Porém, se tu não fores, eu não irei. Será que ele não confiava no exército dele? Naquele batalhão de homens? Será que ele não confiava em Deus? Ele confiava sim, mas é aquilo: pastor, ore por mim. Irmã Patrícia, ore por mim. Mari, ore por mim. Eu sei que Deus ouve minha oração. Eu sei que Deus me dá força. Eu sei que Deus está atento à minha dor, à minha luta, à minha angústia. Eu sei, mas eu não tenho fé suficiente para me jogar de joelhos, para passar um dia em jejum. Senhor, me ajude. Eu sei que tu me ouves. Se o meu povo orar e suplicar e clamar, eu os ouvirei. Deus está de ouvidos abertos para todos nós. E então, faltou fé para aquele homem, e aquela serva se dispõe a ir com ele. E ela vai refletindo a imagem de Deus. Ela vai entre Baraque e a tropa, e ela no meio. Como eu disse para vocês, refletindo a imagem de Deus. E aqui eu faço um parêntese e pergunto assim: você está refletindo a imagem de Deus por onde você vai? Lá na sua escola, lá na sua fábrica onde você trabalha, lá na carpintaria, lá na mercenaria, lá na mercearia onde você trabalha, lá no supermercado, você está refletindo a imagem de Deus? Será que eu, lá onde eu estou, dentro do mato, consigo refletir a imagem de Deus para quem está ao meu redor? Fica a questão, não precisa ninguém me dizer nada. Mas Débora foi com ele, mas ela fez uma advertência. Leiam aí de novo, Juízes 4, 9. Qual foi a advertência que ela teve coragem de fazer a Baraque? Essa advertência para ela foi passada por Deus. Certamente irei contigo, porém a honra, Baraque, não será sua. Por quê? Porque ele vacilou. Ele tremeu nas bases. Ele não teve a fé que ele precisava ter. Pois as mãos de uma mulher, Baraque, é nas mãos de uma mulher que Deus entregará Cícera. Mas ele, com força, ele não se preocupou com essa advertência de Débora. Porque para ele, o que importava era a vitória do povo de Deus. E isso era importante. O povo de Deus precisava vencer. Afinal, esta promessa era a promessa dele, de Deus para ele. E Deus não falha conosco. Lá se foram os dois. Uma mulher corajosa e confiante em Deus, e um homem que conhecia o poder de Deus, mas não tinha fé suficiente para ir à luta sozinho com sua tropa. A batalha aconteceu, mas a batalha aconteceu por interferência divina. Eu tenho certeza que muitos de vocês já leram Juízes 5, de 1 a 31, e dentro desse contexto, não precisa ninguém ler agora, deixa para ler em casa, a gente vai ver de quem foi a mão que conseguiu vencer aquela batalha. Louvado seja Deus por isso. Quando Deus promete, Ele cumpre. A vitória foi maravilhosa, mas como eu já disse para vocês, a vitória aconteceu por interferência divina. Olha que eles estavam com 900... Quem sabe? 900? Jandir? Jerônimo?
Eles tinham 900 carros. Era grande o exército. Mas não foi por mérito próprio, foi por interferência divina. Então, foi uma vitória maravilhosa. Foi a única vitória durante o período dos juízes, segundo um historiador famoso, Flávio Joséfo. Cícera fugiu. Sabe aquele comandante do rei Jabim, que estava... Do rei Jabim? Eu errei aqui? Bem, Cícera fugiu, tá? Covardemente, com medo de tudo que estava acontecendo, ele foge e ele vai se esconder numa tenda de uma mulher. Olha que interessante. Cícera vai e se esconde na tenda de uma mulher e ela o recebe muito bem. Ele estava morto de cansado, ele estava ferido, ele estava arrasado e ele chegou lá e quem sabe caiu no chão e ele pede água para ela. E ela serve um copo de nata numa taça bonita. E ele toma e ele cai num sono profundo, porque ele estava cansado, porque ele estava exausto, porque ele estava exaurido. Mas aquela mulher dá um copo de nata para ele, ele toma, ele, sem energia nenhuma, cai num sono profundo. E ela pega uma estaca, e eu procuro imaginar esta cena, misericórdia, Senhor, corajosamente. Ela procura uma área na cabeça dele, onde aquela estaca penetra e atravessa de um lado para o outro. De quem foi a vitória dessa batalha? Foi de um homem? Foi de um general? Não, foi de uma mulher, foi de uma profetisa. Essa mulher que conseguiu exterminar com o Cícera é uma mulher que a Bíblia dá o nome dela de Jael. Tá? E Débora anunciou a batalha em cima de um monte. Ali, em cima daquele monte, o Monte Tabor, Débora adorou a Deus. Débora criou um canto maravilhoso, porque dali ela viu a tão sonhada vitória do povo de Deus. E sabe como Débora passou a ser chamada agora? Ela muda de nome. Ela não era Débora, ela não era mais a mãe de Israel, e agora ela passa a ser chamada de... Aliás, a mãe de Israel ela é agora. Ela não é mais a mulher... A profetisa que atendia embaixo da palmeira. Agora ela é intitulada Mãe de Israel. Que maravilha para uma mulher serva de Deus, temente a Deus, que sabia refletir a imagem de Deus. Como é maravilhoso, meus irmãos, a gente refletir a imagem de Deus por onde a gente passa. É difícil? É. É perigoso? É. Mas Deus dá força a você, meu irmão. Deus dá força a você, minha irmã, para refletir a imagem de Deus. Irmã Laura, aproveite as pequenas oportunidades que lhe são dadas e fale do Deus em quem você crê. E com certeza, através de sua fé e a imagem de Deus sendo refletida, tenha certeza, meus irmãos, a vitória será certa. Porque até a oração de um pequenino ser faz Satanás temer. E através da sua fé, através da sua oração, através do poder que Deus lhe deu, você vai refletir a imagem dele onde quer que você vá. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, rogando a Ti, fortalece a nossa fé, Senhor. Nos conduz em paz agora para a Tua casa, para a nossa casa, Senhor, que ainda não chegou o momento de ir para a Tua casa, mas nós estamos no caminho. Nos ajuda, Senhor. Te pedimos em nome do Teu Filho amado, hoje e sempre. Amém.